Quantas vezes tu já se prometeu coisas, mas tu nunca conseguiu cumprir? Porque tu não tem a tua própria palavra, tu não tem a tua própria credibilidade. Já parou pra pensar nisso? Tu não tem coerência com as coisas que tu fala. E hoje eu tô aqui pra te dizer que, cara, o que tu construiu até hoje? Tu já parou pra pensar nisso? Quais as coisas que tu já conquistou? Tu já deixou algum legado? Ou tu já deixou a tua imagem na cabeça das pessoas? Fazer com que as coisas que tu já falou, que tu já disse, e colocar pensamentos na cabeça dos outros, né? É isso que eu quero dizer. Fazer com que as pessoas não esqueçam de ti de alguma forma. Ser memorável para elas. Porque, e de alguma forma que tem que ser boa, né? Não vai ser de uma forma ruim, mas o que eu digo é... O que me motivou, na verdade, a gravar esse vídeo foi que uma vez uma menina me disse, uma guria, ela me falou que, Pedro, todas as pessoas, pelo menos, devem ter uma experiência contigo, uma experiência de vida, né? Todas as pessoas devem ter pelo menos uma convivência contigo. Foi mais ou menos algo assim que ela falou, faz anos já. E essa frase nunca saiu da minha cabeça. E de fato é uma coisa que eu sempre venho tentando cumprir com essa frase, né? Que ela falou pra mim e que eu coloquei aqui. Eu falei, cara, é verdade. Todo mundo devia ter pelo menos uma única experiência comigo, uma única convivência comigo, sabe? De eu poder transmitir aquilo que eu sei, de eu poder repassar aquele conhecimento que eu peguei de algum ramo e ajudar ela, né? E auxiliar ela em algum lado, em algum ramo, em alguma área da vida dela. Mas a reflexão que eu tenho para te fazer é o que tu construiu até hoje? Se tu já deixou alguma experiência na vida de uma pessoa, se tu já ajudou alguma pessoa, se tu conquistou coisas das quais tu se orgulha, e algumas pessoas também se orgulham disso. Eu tô aqui no mato, mas eu começo a escutar uns barulhos, fico meio maluco, mas enfim. Quantas pessoas já passaram por ti, ou tu já passou na vida delas, das quais tu foi memorável? Para pra prestar atenção nisso. Ser memorável é uma coisa importante, porque lá na frente, ou em algum dia, qualquer gatilho que essa pessoa tiver sobre alguma experiência de vida, ela vai lembrar, pô, aquele cara fez isso e aquilo, falou isso e aquilo pra mim, acabei de lembrar dele. Seja memorável para as pessoas, né? Seja uma luz que passe na vida das pessoas e depois vai embora. Tu não precisa ficar pra sempre, entende? Mas faça com que aquela pessoa com que tu está passando na vida dela seja realizada de alguma forma. Ajuda ela a entender um pouco mais sobre a própria vida dela, sobre os bloqueios que ela tem, auxiliar ela em áreas da vida em que ela está perdida. Isso é muito importante. Hoje em dia, fazer as coisas com o coração, de uma forma honesta, vale muito mais do que tu ser um príncipe mentiroso, vamos colocar assim essa frase, que é muito engraçada, mas vale muito mais. Imagina tu ser uma pessoa queridinha, bonitinha, mas que no final só quer enganar e se aproveitar e tirar de bom proveito tudo aquilo pra tua vida. Claro que é bom tu se valorizar, cheio de mosquito, é bom tu se valorizar e entender o teu lado e que nem todo almoço é de graça, né? Essa frase também é muito importante, mas que saiba valorizar também as coisas que tu transmite para as outras pessoas e tenta sempre tirar algo de benéfico também, algum conhecimento, porque tu nunca perde, pra falar a verdade, né? Tu nunca perde. Ou tu ganha, ou tu aprende. E é isso que tu tem que começar a passar e repassar, na verdade, para a vida das outras pessoas. Começa a construir algo em torno daquilo. Passa na vida das pessoas e seja memorável para elas. Seja uma luz para elas. E assim elas vão falar de ti pra sempre, cara. Pra sempre. Que algum dia aquele cara me ajudou e eu nunca vou esquecer dele. Que algum dia ele transformou a minha vida, ou que algum dia ele me ajudou nisso, naquilo, ou que se não fosse por ele eu não ia conseguir ter isso hoje. Então, parem na vida das pessoas por um curto período de tempo, sejam impactantes, influenciem coisas positivas na vida delas e depois vai embora. Segue o fluxo natural da vida. Não se apegar a isso, não se apegar a estar toda hora colado com aquela pessoa, porque isso pode te fazer mal. A mensagem que eu tenho para te falar hoje, e para tu refletir também, é o que tu já construiu na tua vida, o que tu já conquistou, quais as coisas que tu pode mostrar como resultado para as outras pessoas, de que tu investiu tempo,
de que tu investiu energia, de que tu investiu dinheiro até, para poder ter aquele resultado e conseguir essas coisas que tu tem hoje. Por que eu decidi vir aqui hoje, nessa floresta, né, nesse lugar que mal eu sei onde é que eu tô? Eu achei que eu ia me sentir um pouco seguro aqui, mas na verdade não, tô meio cabreiro. Mas eu tô começando a entender que quanto mais sozinho eu estou, eu consigo pensar mais e eu consigo refletir melhor os meus pensamentos para vocês. Porque nesse momento eu tô escutando só o barulho dos pássaros. Não tem carro, não tem escapamento bufando, não tem buzina, não tem nada, não tem grito, não tem família por perto, sabe? A mente começa a trabalhar melhor. Isso é uma forma de ajudar a vocês também a pensar em como eu posso me valorizar, como eu posso me desenvolver, para ajudar as outras pessoas a se desenvolverem também. Eu em algum vídeo aí, eu acho que falando sobre ansiedade, do porquê que ligar a câmera vai te salvar da ansiedade, nesse vídeo eu recebi 2 comentários sobre pessoas que me agradeceram, porque eu ensinei um método em que eu utilizo para poder diminuir a minha ansiedade, que no exato momento é isso aqui agora. É estar um pouco sozinho, ligar a câmera e conversar com vocês, transmitir o que eu tenho aqui dentro do meu coração e aqui dentro da minha mente para vocês, de uma forma totalmente natural, falando com o meu coração, sem corte, sem edição mirabolante, não. Na mais pura simples vontade que eu tenho de fazer as coisas para vocês, porque eu sei que um dia lá na frente isso vai vingar. Assim como eu sei que eu passei na vida de muitas pessoas e eu fui uma luz. Mas eu não digo isso porque eu sou arrogante, não digo que eu fui uma luz e que eu fui muito importante, mas que de fato eu fui, porque eles me agradeceram e porque eles me falaram que eu fui extremamente importante para eles naquela fase, naquele contexto. Assim como eu também tive muitas pessoas que foram importantes para mim naquele contexto, mas que também já foram, não estão mais aqui. E eu queria deixar para ti isso. Quantas pessoas passaram na tua vida que tu nem percebe mais, tu nem lembra, que te ajudaram em algum momento e já foram embora? Ou em quantas vidas tu já passou, foi embora, nem percebeu, mas ajudou aquelas pessoas? Hoje, ajudar alguém tem que ser uma tarefa diária, tem que ser um trabalho diário, onde tu demanda um pouco daquela tua energia e separa uma pequena fração do teu dia para como eu posso ajudar cada vez mais as pessoas para elas não ficarem naquela merda de vida que elas estão hoje. Então, começa a fazer isso, começa a elaborar conteúdos, começa a estudar mais, se desenvolver melhor, porque aí tu tem a chance de ajudar mais pessoas. E ajudando mais pessoas, é na hora que tu se transforma, é na hora que tu tem repertório, é na hora que tu recebe aqueles elogios que, enfim, alguém te fala um muito obrigado, alguém te fala um eu te amo, alguém te fala, cara, tu foi necessário pra mim, se não fosse por ti, eu não, sabe? Esse tipo de frase que é muito bom escutar, pra falar a verdade. Só que depois de um tempo, com aquelas certas pessoas, pode passar. Então, tu precisa estar a todo momento em constante evolução. Só que para tu estar em constante evolução, tu precisa conhecer pessoas novas, estar em ambientes novos e fazer coisas novas, entende? A minha reflexão para ti hoje é: só se pergunta, o que eu construí até agora? Quais foram as minhas conquistas? Quais foram os meus ganhos pessoais que eu posso mostrar para as outras pessoas? Porque elas precisam confiar em mim de certa forma. Só que o que eu faço para elas confiarem em mim? Quais os resultados que eu tenho fisicamente, mentalmente, literariamente, enfim, tudo que tiver mente no final. Pega esses resultados que tu tem e transforma eles em materiais, né? Vamos colocar assim, materiais, para ajudar as outras pessoas a se desenvolverem da melhor forma. Porque vocês não sabem a energia que é escutar um muito obrigado. Eu te agradeço por isso e por aquilo. E agradeça também. Não seja ignorante. Quando alguém te ajuda, seja indiretamente, agradece também. Se aquela pessoa te falou algo e no outro dia tu teve um insight, tu vai lá, volta naquela pessoa e fala: pô, muito obrigado por isso, eu acabei de ter essa ideia e eu vou desenvolver isso. E agradece aquela pessoa, porque ela vai se sentir motivada a ajudar as outras pessoas também. Isso é um ciclo, é uma bola de neve que não acaba nunca. Porque as pessoas precisam entender que elas também têm a capacidade de ajudar as outras pessoas, assim como tu também tem. Se eu vier hoje falar pra ti, cara, muito obrigado, eu sendo uma pessoa influente para certas pessoas, se eu falar, cara, muito obrigado, te agradeço por isso. Moça, muito obrigado, te agradeço por isso, tu me ajudou nisso, naquilo. Eles vão ficar assim.
E aí eles vão entender a capacidade que eles também têm de poder influenciar outras pessoas. Porque não é difícil, cara. Não é difícil. É só tu se desenvolver diariamente, evoluir diariamente e começar a transmitir o teu conhecimento para as outras pessoas. Mas não de uma forma que eu quero algo em troca. Não. Primeiro, vê como é que tá a situação daquela pessoa, sabe? Entende o que ela tá passando, quais as inseguranças que ela tem, quais os bloqueios que ela tem, ou por que acontece isso e aquilo na vida dela. Porque se tu tiver o conhecimento certo e o repertório certo, tu vai entender como resolver aquele problema da maneira mais rápida e eficaz. E aí tu vai ajudar ela a se desenvolver. E no fluxo natural da vida, ela vai te dar algo em troca depois. Ou vai ser um elogio, ou ela vai literalmente dever a vida dela a ti. Porque para ela, naquele contexto, aquela ajuda que tu deu para ela foi muito importante, foi de extrema importância, foi como se fosse vida ou morte. Então ela vai literalmente dever a própria vida a ti. E aí que tu começa a criar aliados, pessoas, seguidores, influentes que seguem a tua ideologia, e que isso é uma coisa muito interessante. Se tu tem um pensamento hoje, começa a expor ele, mas de uma maneira em que não fira os direitos do ser humano, de uma maneira em que tu consiga, português culto ou coloquial, não lembro, cultamente falar sobre esse assunto, de uma maneira em que todo mundo entenda, dando os teus pontos e tendo referências e bases sólidas e concretas, para os outros poderem entender que aquilo faz sentido, e aí depois eles vão vir dar a opinião deles. E assim talvez tu ajude outras pessoas indiretamente que só vieram pro teu conteúdo para assistir ele por curiosidade, mas de tabela eles foram ajudados. Eles tiveram um auxílio na vida e a mente deles foi expandida, a visão foi ampliada, agora eles conseguem enxergar mais coisa, agora eles estão mais clarificados mentalmente, porque tu criou um conteúdo expondo a tua opinião, o teu conhecimento, a tua visão de mundo, e as pessoas que só foram de curiosas ou para criticar também, tiveram algum auxílio com aquilo e elas têm um choque de realidade. E é aí que elas te agradecem. E às vezes elas estão ali só para querer fofocar ou falar mal. Mas elas vão ser ajudadas indiretamente e lá dentro elas sabem que vai acontecer alguma coisa diferente na vida delas. Claro que vão vir outras pessoas e dar a própria opinião deles. Mas é aí que entra a questão do debate. Por isso que somos seres racionais, seres humanos, e que a gente consegue debater em grupo sem precisar da impulsividade, sem precisar guerrear, sair no soco, não. Isso não é necessário. É só duas opiniões e duas forças de vontade para querer entrar em um consenso. E assim se sai uma opinião C. E é daí que vem o auxílio, é daí que vem as ideias, as novas ideias, as criatividades, as alternativas diferentes. Eu quero deixar essa reflexão para vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Até porque hoje em dia é extremamente complicado tu expor a tua opinião sem tu ser cancelado ou sem tu ser julgado, que também isso vai ficar de ideia para um próximo vídeo que eu vou falar sobre que nada na vida tá bom. Mas enfim, essa é a minha reflexão para ti hoje, o que tu já construiu até agora e o que tu já conquistou até agora. O vídeo vai ficando por aqui, bora fazer a terra tremer.